Vamos continuar o nosso estudo na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Por favor, coloquem na tela para nós, capítulo 13, a partir então do versículo de número 9, porquanto do versículo 1 até o versículo 7, nós pregamos terça passada, a partir do 8 hoje. 8. Versículo de número 8. Os irmãos, se quiserem se colocar em pé, por favor, vamos fazer a leitura até o versículo de número 14. A palavra do Senhor nosso Deus assim: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a do amor uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Vamos orar mais uma vez. Quantos precisam de oração novamente? Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos mais uma vez orando, buscando a Tua santa presença, para pedir misericórdia, porque neste exato momento iremos meditar na Tua palavra, e queremos pedir ajuda do Teu Espírito Santo, queremos pedir revelações para os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, através da ministração da Tua santa e poderosa palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos os irmãos podem tomar os seus assentos. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Estamos aqui neste santuário mais uma vez e seguindo o nosso estudo bíblico na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Os irmãos se lembram que nós pregamos aqui terça-feira passada, do versículo 1 até o versículo 7, e hoje vamos dar sequência, e no culto de hoje estaremos falando sobre o maior tema da Bíblia Sagrada, sobre talvez a parte mais importante, mais preciosa da Bíblia Sagrada, ou por que não dizer, sobre o maior de todos os mandamentos que já existiu, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Obviamente, Paulo está tratando aqui do amor ao próximo. Paulo está tratando mais
nesse texto do amor fraterno entre nós, do que propriamente o amor de Deus que ele falou aí nos outros capítulos também. Ele começou este assunto do amor no capítulo de número 12 e vai até o capítulo de número 14 falando acerca de amor, e dentro desse contexto ele fala que Jesus está voltando. Ele vai dizer aí nos versículos da frente que a noite está terminando e que nós precisamos estar preparados. Meus irmãos, a partir do versículo de número 8, como eu já disse aos irmãos, nós vamos notar que Paulo continua o assunto que ele começou no capítulo 12, e no capítulo 13, que nós vimos no culto passado, ele fala dos valores morais, dos nossos deveres como cristão. Ele vai falar da obediência, ele vai falar do respeito às autoridades, ele vai falar sobre os nossos deveres como cidadão, de exercer a nossa função de cidadão, pagando imposto, fazendo tudo aquilo que nós temos o direito como cidadão, inclusive votar, tá bom? Inclusive o voto. Mas não é isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós queremos falar sobre este tema, e eu coloquei o tema aqui, a excelência do amor, visto que lá em Coríntios, capítulo 13, ele também fala da excelência do amor. Meus irmãos, neste assunto de hoje, eu quero que fique claro e gostaria que vocês analisassem bem o início da mensagem, como eu vou falar, para os irmãos entenderem que nós estaremos pregando nesta noite sobre amor. E é provável, e não perca isso aqui por nada, é provável que um número muito grande, talvez mais de 50%, dos crentes em Cristo Jesus, dos cristãos que estão na terra, tenham um conceito errado e distorcido do que é o amor. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que talvez mais da metade dos crentes tenham um conceito errado do que é o verdadeiro amor. E é isso que nós vamos falar nesta noite. As pessoas acham que amor é você fazer algo por alguém. Na maioria das vezes, você pergunta para uma pessoa, o que é amor fraterno? É ajudar alguém com a cesta básica. E eu quero dizer para os irmãos que às vezes isso está longe, mas muito, muito, muito longe de ser um ato de amor. Às vezes é um ato de prepotência, de soberba e de exaltação própria, talvez até de alimentar o seu próprio ego e o seu próprio orgulho. E é isso que eu quero explicar para os irmãos na mensagem de hoje. E gostaria que então os irmãos tivessem ligados no assunto para não perderem esta linha de raciocínio. O texto diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém. Quando o apóstolo começa esse versículo, ele já toca em alguma coisa que pode, inclusive, vir de encontro com as nossas opiniões e talvez com costumes e hábitos de pessoas. Espera aí, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que tem pessoa que tem hábito de tomar emprestado e não pagar, de comprar e não pagar. E para ficar claro para os irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo que quem compra e não paga, está
enquadrado na falha de quebrar a lei do amor. Porque o original quer dizer isso. Quem toma emprestado e não devolve, está quebrando essa lei. E pasme os senhores com o que eu vou dizer aqui, porque há pessoas que já compram na intenção de não pagar. Crente, pastor, crente. Há pessoas que já compram na intenção de não pagar. Então ele começa o texto dizendo: vocês não devem ficar devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é o amor uns para com os outros. E quando o apóstolo fala isso, ele está dizendo que a única dívida permissível para quem se diz um cristão, para quem diz que serve a Jesus Cristo, é o amor. E por que que ela é uma dívida permissível e por que que ela é uma dívida? Primeiro, porque ninguém jamais na história, você pode viver aqui 200 anos, a irmã Ana está completando 81 anos de idade hoje, isso é uma honra. E você pode viver 200 anos na terra, amando todas as pessoas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, que você nunca vai conseguir amá-las ao ponto de quitar essa dívida. Por quê, pastor? Porque esta dívida do amor, ela é um saldo da cruz do Calvário. Por que que é um saldo da cruz do Calvário? Porque a cruz do Calvário, a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, foi o maior ato de todos os tempos da história de amor. E nesse ato da cruz do Calvário, gerou essa dívida para nós. Como assim, pastor? Eu explico. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Como? De tal maneira. Essa tal maneira que a Bíblia fala aí, ela é incalculável. Mas de tal maneira, que ele pegou do seu trono, da sua direita, alguém que enfeitava a glória, que tem por nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. Está pensando que é brincadeira? E mandou aqui na terra para morrer no lugar de quem não prestava, meu irmão. E quem é essa pessoa, pastor, que o senhor está falando que não prestava? Você, eu. E eu não canso de dizer que nenhum de nós estamos aqui dentro por merecimento. Oh, aleluia, eu fico arrepiado só de pensar nisso. Imagine o Pai, porque a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter criado o homem na face da terra. A Bíblia diz que Deus olhou e falou: eu destruirei da face da terra o homem que criei. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, e o homem começou do Éden para cá, começou a pecar, preste atenção nisso. Deus estabeleceu regras através da lei de Moisés. Se fosse um pecado pequeno, era uma pombinha que tinha que morrer, tinha que derramar sangue. Hebreus 9:22 diz
que todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se o pecado fosse maior, tinha que morrer um cordeiro, mas se fosse um pecadão, tinha que morrer um boi, para expiação do pecado. Mas o pecado da humanidade foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que nem que matasse todos os animais da terra e derramasse o sangue de todos os animais da terra, conseguiria reverter o quadro. E então Deus olha para a terra e se arrepende de ter criado o homem. Mas lá no Éden, no dia que ele foi fazer o homem, estava presente Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso aparece o verbo no plural: façamos o homem segundo a nossa imagem. Aleluia, a nossa semelhança. Como que Deus vai destruir agora aquilo que tinha a sua própria imagem? Deus não pode se contradizer. E aí, meus irmãos, aparece uma situação insolúvel, algo que não pode ser resolvido, algo que não pode ser solucionado. E aí dizem os historiadores, quando enfeitam as suas mensagens, que Jesus se prontifica do lado do Pai e diz: Pai, eu vou resolver a situação. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira, mas de uma tal maneira, aleluia, que você pode amar todos os dias da sua vida, você nunca irá quitar, porque todo o seu amor, todo o meu amor, por mais alto, por maior, por mais grande que ele possa parecer para com as pessoas, ele não chega ao ponto de darmos a nossa vida em troca de alguém. É por isso que ele diz: a única dívida, meu irmão, não sei se você está entendendo, a única dívida que um cristão não vai quitar nessa terra é a dívida do amor. Pastor, eu não vou quitar. Não vai. E como que eu tenho que fazer? Você tem que se esforçar para diminuir ela apenas, para chegar o mais perto possível. O fato de eu dizer que você não vai conseguir quitar essa dívida, vai obrigar você e eu a amarmos cada vez mais. Sabe por quê, irmão? Porque o amor, ele precisa ser a fonte da nossa espiritualidade aqui na terra. E outra coisa que você tem que entender: o amor tem que controlar todas as nossas ações terrenas, aqui dentro da comunidade, aqui dentro da igreja, aqui dentro desta família e lá fora no mundo aonde nós andamos. É impossível você ser um cristão autêntico, é impossível eu ser um crente fervoroso, amar os irmãos aqui dentro e odiar alguém lá fora. É impossível. E nós já vamos chegar naquilo que eu falei, no conceito errado de amor, que muitas pessoas têm. O amor precisa controlar todas as nossas ações, dentro e fora da comunidade, porque o amor é o princípio básico da espiritualidade. Ei, olha aqui para mim. Não existe nenhum cristão na terra, na face dessa terra, que seja espiritual sem amar.
Ah, pastor, mas o irmão é tão espiritual. Será que é mesmo, meu irmão? E como é que você avalia alguém espiritual? Qual é o termo que você tem, que você usa? Qual é o tipo de avaliação que você usa? O que é que você usa para medir a espiritualidade de alguém? Conta-se uma história de que o homem mais devoto de uma parte da Europa era dono de um navio. Pensa num homem que tinha temor de Deus. Ele tinha tanto temor de Deus, ele era tão devoto, tinha tanto temor de Deus, que quando ele parava o navio dele, que ele ancorava o seu navio na praia, ele não permitia que ninguém descesse do navio sem ele descer sozinho, chegar na praia e fazer as suas preces e as suas orações. Só tem um pequeno problema: ele comercializava pessoas. Ele vendia seres humanos. Ele comercializava escravos. E eu não sei se você está entendendo. Veja isso. O amor, ele é o cumprimento de todas as obrigações morais de uma pessoa na face dessa terra. É impossível você amar aqui dentro e não amar lá fora. É impossível você demonstrar amor aqui e não demonstrar na sua casa, no seu lar, para com seu esposo, para com seus filhos, para com seus pais, para com seus avós, para com seus tios, para com todas as pessoas. É impossível você dizer que tem amor aqui se você não respeita patrão, se você não respeita colega de trabalho. Porque o amor, ele define tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Meus irmãos, e eu já vou adiantar um negócio para vocês. Pregar uma mensagem como essa aqui, já é motivo de crítica para as pessoas e de sair dizendo que eu não tenho amor porque eu prego pesado, porque eu já cansei de ouvir isso em Bataguaçu. E esse dia atrás eu quis me entristecer, falei: Deus, será que eu prego tão pesado assim para as pessoas me criticarem e dizer que eu não tenho amor? Porque aqui eu cansei de ouvir pessoas falar: fulano diz que o senhor não tem amor, porque o senhor prega muito pesado. Aí eu pensei: mas eu ainda estou pregando na igreja, a igreja ainda está parando para me ouvir, então eu estou de bom tamanho, não está? Não está, irmãos? A igreja ainda está se reunindo para me ouvir pregar, eu acho que ainda está de bom tamanho. Eu não fui nem expulso daqui ainda. Eu não fui nem proibido de entrar aqui. Duro foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto, e daqui a pouco chega a notícia para ele, de mala pronta para ir para Corinto, alguém chega para ele: não vai não. Mas por quê? Ele falou: por causa da mensagem que você pregou, ué. Você mandou disciplinar o irmão lá, ué, que estava tendo um caso com a madrasta. Agora a igreja está querendo pegar você de cacete lá, de pau. Se você for lá, você vai apanhar. Paulo tem que desmanchar as malas, tem que parar a viagem, parar tudo, e não pode ir a Corinto. Por quê? Porque pregou uma mensagem muito pesada. Aí ele tem que escrever uma outra carta, como se estivesse pedindo perdão e desculpa para a igreja de Corinto. Aí ele tem que escrever um texto sobre amor. Porque o apóstolo Paulo não ama. Olha o que ele escreveu para a igreja. Isso não é amor. Aí ele escreve o capítulo 13 dizendo: olha, o amor não suspeita mal, o amor não se ensoberbece, o amor não folga com o pecado, com o erro, o amor tudo suporta. E aí ele foi explicar para eles o que era amor, porque as pessoas tinham um conceito errado de amor. Mas vamos em frente. Versículo de número 9, por favor. Os seguintes mandamentos. Aí ele vai citar 5 pecados. Primeiro,
não cometa adultério. Segundo, não mate. Terceiro, não roube. Aí não cobice, tem mais um aí, que está na outra versão. Qual que é o outro que está na outra versão? Não dê falso testemunho. Essa versão muda. E ele diz assim, esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Por que que ele escreve, e analisem os irmãos, que o mandamento, ou os mandamentos dos fariseus, eram 365 mandamentos e 248 proibições, totalizando 613, que praticamente eles sabiam de cor. Por que que Paulo cita só 5? Do 5º ao 10º do decálogo da lei. Por que que ele não cita nenhum outro mandamento? Porque esses 5 mandamentos que estão aí, aqui tem 5, aí tem 4. Ninguém precisa ser crente para saber isso aí. Não precisa ser crente para saber que não pode adulterar. Precisa ser crente para saber que não deve matar, que não deve roubar, que não deve cobiçar. Não precisa. Isso aí sempre foi pecado e sempre será pecado. Por que que Paulo esquece a parte das cerimônias? E ele cita esses pecados porque ele diz no final, ame os outros como você ama você mesmo. Porque esses 5 pecados aí, não tem como você cometê-los sem prejudicar diretamente o outro. São os 5 pecados que estão ligados ao próximo. E ele começa dizendo, não adultere, só adultera quem não ama. É por isso que ele coloca em primeiro lugar. Quem ama não comete adultério. Quem ama não mata. Quem ama não rouba. Quem ama não cobiça. Estão entendendo agora por que que ele colocou? Porque a discussão todinha do livro de Romanos é sobre lei, é sobre mandamento, é sobre preceitos. Mas os outros preceitos, os outros mandamentos, giram em torno de costume, gira em torno de vamos dizer aí, de cerimônia, gira em torno de cultura. Agora esses 5 não, esses 5 aí se comete contra o próximo. E aí ele pega pesado, ele fala, então vamos ver, né, se você ama. Por isso que eu disse que nós vamos descobrir hoje, se realmente nós amamos e qual é o conceito que nós temos de amor, tá, irmãos? Vejam bem, o valor do amor é tão grande que ele supera toda lei. Por isso que quem ama cumpre os mandamentos da lei. Ou seja, ele cita esses pecados e os outros mandamentos, falando, ó, quem ama cumpre tudo isso aí. É como se ele estivesse dizendo, você quer apagar todos os mandamentos da lei, para você não se preocupar em quebrá-los? É isso que ele está dizendo. Você não está, você quer vencer? Irmão, isso aqui é para a igreja. Você quer vencer o desejo de pecar, de adultério, de roubar, de matar, de cobiçar? Quer vencer? Pastor, como que eu faço para vencer isso? É simples. Faz isso que ele está dizendo. Coloca dentro do seu coração a lei do amor. E deixa ela nortear a sua vida por completo. Deixa o amor de Jesus guiar você. O problema, meus irmãos, é que nós estamos vivendo em um mundo que está nos influenciando.
Você vai ter hoje um programa educativo na televisão dizendo que você tem que amar ao próximo, e você vai ter 1 milhão de programas dizendo que você tem que odiar, que você tem que matar. Você vai ter uma cena de amor verdadeiro ao próximo, ao cristão, na televisão e nas mídias sociais, mas você vai ter 1 milhão de cenas de agressão. Quem de vocês já ouviu um programa que não seja evangélico, uma novela ou sei lá, alguma coisa dessa natureza, que ensina a ser cada vez mais fiel ao cônjuge? Quem já assistiu? A novela, para dar ibope, ela tem que ter tudo quanto é tipo de prostituição, de adultério, de tudo quanto é desgraça. Senão ela não dá ibope, não vende. Por quê? Porque o mundo está formatado para formatar a cabeça das pessoas. E hoje, dentro das igrejas, pasme os senhores, tem pessoas com a cabeça formatada com o estilo mundano, mas nesta noite eu venho insistir com você: deixe isso aqui formatar a tua mente, a tua cabeça, o teu pensamento. Meu Deus, versículo 10, quem ama, olhe só, os outros, não faz mal a eles, é a resposta do versículo anterior. Portanto, amar é obedecer toda a lei, esquece os outros mandamentos, ame. Se você amar, você não precisa nem lembrar que tem os outros mandamentos, porque o amor te fará automaticamente a respeitar todos e quaisquer mandamentos que existem. O amor fará isso. Esta é a excelência do amor. Por quê, pastor? Porque o amor, e é aqui que eu queria chegar para falar aquilo que eu falei no começo para vocês. Por quê? Porque o amor, nós vamos voltar no culto do capítulo 12, penúltimo culto de ensino. O amor é a única qualidade que se alegra com a prosperidade e o bem alheio. Você ouviu o que eu falei? O amor é a única qualidade que se alegra com a prosperidade do outro. E é aqui que eu quero chegar para dizer para vocês que muita gente tem um conceito errado do que é amor. Pastor, amor é fazer uma cesta básica. Fazer cesta básica pode até nem ser um ato de amor. É um mandamento, é uma obrigação nossa. Isso é nossa obrigação, isso é o mínimo que nós podemos fazer, é atender o próximo quando ele está necessitando. E às vezes isso daí nem é um ato de amor. Por quê, pastor? E querem ver como tem pessoas equivocadas? Tem pessoas que dão cesta básica. Eu já vi pessoas que pegam famílias para ajudar, e ajuda. E desenvolve o hábito de ajudar. Pastor, eu estou ajudando. E fala, pastor, eu estou ajudando fulano. De vez em quando eu levo alguma coisa lá para ele. A partir do momento que você está falando que está levando, eu até concordo que às vezes você tem até boa intenção no seu coração. Mas a partir do momento que você já está falando, já começou a dar errado. Você não precisa falar. A Bíblia diz que a esmola que você der com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Mas eu conheço pessoas, e aqui eu começo a esclarecer para vocês o que eu falei do conceito errado. Tem pessoas que dão as coisas para alguém, até aquele alguém prosperar. O dia que aquele alguém prospera, a pessoa que dava se entristece. Como assim, pastor? Era amor? Não, senhores, era uma forma de alimentar o seu ego e o seu orgulho. Por quê? Porque ele se sentia bem com a miséria de quem ele estava ajudando. O dia que aquele miserável prosperar, ele não ajuda mais e ainda murmura. E aí, isso é amor?
Por que eu preguei aqui no capítulo 12 e disse, a Bíblia diz no capítulo 12, alegrai-vos com os que se alegram, e o que mais? Chorai com os que choram. Qual é o ato de amor maior aí? Se alegrar com quem se alegra ou chorar com quem chora? Hã? A maioria naquele dia disse que era chorar com quem chora. Não, senhores, chorar com quem chora é a coisa mais fácil que tem no mundo. E eu falei para minha esposa, se tem alguém que cumpre esse versículo de chorar com quem chora, é bêbado. Ninguém cumpre esse versículo tão perfeito quanto bêbado. Não, o bêbado, se você estiver sentado na calçada, triste, e contar a sua história para ele, ele senta do seu lado e chora. Se ele for num velório, ele nem olha para que lá está o morto, ele está chorando. Ele não quer nem saber quem morreu, ele vai chorar. Aonde ele está, ele chora. Se ele te contar a história dele, ele chora. Se você contar a sua história para ele, ele chora também. Porque ele chora com todo mundo que chora. Isso é fácil. Eu quero ver se alegrar com alguém que se alegra. Pastor, mas eu vou no aniversário. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O conceito que a Bíblia está dizendo aqui é você se alegrar por alguém que conquistou aquilo que você queria para você, mas você não conseguiu. Aquilo que você sonhava, que você mais queria, e não conseguiu conquistar. Aí a sua irmã conquistou. Aí você chegar e falar para ela assim, querida, eu estou tão feliz, estou tão alegre, porque você conquistou o que eu sempre sonhei e eu não pude, mas você conquistou. Né? Esse é o verdadeiro conceito do amor, tá? Como que funciona isso, pastor? Funciona. Eu não sei o que eu posso usar aqui. Mas a Roseli está com um carro novo, automático. Né? Aí alguém que conhece, que é próximo à irmã Roseli, vou usar esse termo aqui, a senhora permite? Que sonha com um carro automático, branco, igual dela, daquele dela. Mas está andando de bicicleta nesse sol que está aí. Aí essa pessoa viu a irmã Roseli de carro. É assim que funciona. Aí essa pessoa chega em casa e chama o esposo, fala, querido, vem cá. Pois não, minha linda, eu queria te convidar para a gente dobrar o joelho lá na sala, no tapete da sala, e fazer meia hora de louvor, de adoração e gratidão a Deus, dobrar o joelho lá, para orar ao Senhor. Aí o marido vai dizer, mas o que foi, querida? O que você está tão alegre? Sabe aquele carro que a gente sempre sonhou de comprar e nunca conseguiu? A irmã Roseli comprou ele. E eu estou tão alegre, porque ela comprou, que eu vou tirar meia hora de joelho, de oração, só glorificando o nome do Senhor, porque ela conseguiu comprar aquilo que eu não consegui. Ou será que você ficaria feliz se ela estivesse a pé, precisando de uma cesta básica? O que é que alegraria mais você? Levar uma cesta básica para ela ou para qualquer pessoa? Ou vê-la prosperando e conquistando aquilo que você sempre sonhou e não conseguiu? Eu não falei para vocês que o conceito de amor está errado? Que tem muita gente fingindo que ama e não sabe o que é amor? Não falei para vocês? O João, ele sempre ajudou o Zé.
Porque o Zé sempre foi pobre demais. E o João é de classe média alta e pode ajudar o Zé. Mas o Zé, com muito esforço, acabou estudando e acabou dando certo, entrou de ajudante na indústria, de ajudante foi para meio oficial, de meio oficial virou encarregado, e de encarregado virou gerente. E aquilo que o João conquistou em 25 anos, o Zé acabou conquistando em 5. Hoje a casa do Zé é melhor, o carro do Zé é melhor do que o do João, mas o João ajudou o Zé a vida inteira. Será que o João continua amigo do Zé e ajudando o Zé? Porque a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. E o que foi que o João fez para o Zé? Comprou um presente. Olha, o Zé prosperou tanto, está numa casa melhor do que a nossa, um carro melhor do que o nosso. Como alegria na alma, no coração da prosperidade dele, eu vou comprar um presente, vou levar de presente para ele. Porque a rainha de Sabá só levou o presente para Salomão porque sabia que ele era muito mais rico do que ela. Ah não, mas agora ele está numa boa, agora ele comprou um carro, agora está de casa nova. Ele comprou um carro novo, meu irmão. E você ama ele de verdade? Então chama a tua esposa e fala para ela: querida, o Zé comprou um carro novo. Vamos ligar para ele? Zé, você comprou um carro novo? Comprei. Ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos financiar o seguro do seu carro para você, como prova de amor. Alguém faria isso? Tá vendo, irmã? Eu já estou ganhando o seguro do seu carro, tá? Certeza que já tem, né? Mas... ou o conceito de amor que você tem é o conceito do gadareno. É esse o conceito de amor que eu quero terminar falando, é o gadareno. Aonde a Bíblia diz que o gadareno andava? Pelos sepulcros, se machucando com pedra, nu, gritando dia e noite sem dormir. Todo mundo olhava o gadareno e falava: miserável, que tristeza, que situação, que dó. Porque tem pessoas que confundem amor com comiseração. O que é comiseração? É pena, é dó. E isso não é amor. E isso todo mundo tinha do gadareno. Por quê? Porque o gadareno estava numa situação pior do que eles. Meu irmão, se alguém estiver numa situação pior do que a sua, nem sempre o que você vai sentir por essa pessoa é amor. Muitas vezes será pena. E não confunda isso, porque o verdadeiro amor, ele não aparece nas horas das nossas misérias. O verdadeiro amor se revela na hora que nós prosperamos. Quer saber quem são os seus amigos? Prospere na presença deles. Quer saber quem te ama de verdade? Prospere na frente deles, que você vai descobrir quem te ama. Ah, mas fulano tinha tanta compaixão de mim. Ele tinha era comiseração, ele tinha dó, ele tinha pena da miséria que você vivia. Porque se for amor, quando você prosperar e estiver numa situação melhor do que a dele, ele vai glorificar a Deus pela sua vida, ele vai se alegrar com você, ele vai louvar ao Senhor pela sua prosperidade. Ó, quem passou ali? O gadareno. Meu Deus, quem o gadareno mais? Olha que situação. Não é assim que você faz quando você enxerga um mendigo? Não é assim? Quando nós enxergamos um mendigo na rua, o que é que nós falamos? Oh Deus, tem misericórdia, que situação. Todo mundo falava isso do gadareno. Porque o gadareno estava numa situação de miséria. Era pena, era dó. Mas o dia que Jesus chegou, expulsou os demônios do gadareno, salvou o gadareno sentou, vestiu roupa, ficou liberto, as pessoas chegaram e assustaram e expulsaram a Jesus. Que amor era esse? Aonde estava o amor pelo gadareno?
Quando viram o gadareno liberto, expulsaram Jesus. Jesus expulsou os demônios. Por Jesus expulsar os demônios do gadareno, eles expulsaram Jesus da região deles. Porque agora não tinha alguém pior do que eles. Agora o melhor deles tinha que se comparar com o gadareno. Sabe o que aconteceu, irmãos? O gadareno sentado, vestido em perfeito juízo e liberto, que nem a Bíblia diz, revelava, sabe o quê? A falha deles. Porque, irmãos, eita, não sei por que eu estou pregando um negócio tão pesado como hoje aqui. E é por isso que eu digo, quando a gente prega essas coisas, e a gente sofre. Mas eu gosto disso. Por que as pessoas sentem mais pena? As pessoas sentem pena de nós. E por quê? Agora eu vou fazer a pergunta, por quê? Que a nossa prosperidade incomoda mais as pessoas do que a nossa miséria. Vocês sabiam disso ou não? Você sabia que a sua prosperidade incomoda mais as pessoas do que se você estivesse na miséria? Você sabia disso, Marli? Agora, vocês sabem por que isso acontece? Simplesmente por uma única causa. Pela isenção do amor no coração das pessoas. Porque se tiver amor no coração das pessoas, quanto mais você prosperar, quanto mais você estiver bem, quanto mais você crescer, quanto mais você subir no ministério, quanto mais você alcançar posição no ministério, quanto mais você alcançar cargo na igreja, quanto mais você prosperar financeiramente, mais alguém vai glorificar a Deus pela sua vida, se houver a presença do amor. Agora, se houver a isenção do amor, isso vai causar dor, vai causar tristeza, vai causar angústia, e vai causar ciúme nas pessoas. E eu disse, pregar uma mensagem pesada como essa, acaba nos levando a um determinado julgamento de que não temos amor porque pregamos mensagem pesada como essa aqui. Meu irmão, eu vou dizer um negócio para vocês. O amor, ele pode ser a mais preciosa qualidade que existe em todos os tempos, mas ele não aceita a mancha do pecado. E nós estamos aqui. Eu falei na última mensagem, na penúltima mensagem, nós estamos aqui para ser polidos pela palavra de Deus. Para brilhar. Para que o nosso brilho espiritual apareça. Por quê, pastor? Porque estamos aqui de passagem. Estamos indo para o céu. O que é amor então, pastor? É dar esmola? O que é amor, pastor? É dar cesta básica? O que é amor, irmãos? É fazer parte de uma festinha de aniversário de alguém? É chorar no velório de alguém? O amor que Paulo está descrevendo aqui, ele abrange todas essas coisas que eu falei. Mas a verdadeira qualidade dele é alegrar-se com o sucesso das outras
pessoas. Vamos para frente, por favor, versículo 11. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé ou quando começamos a crer. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está falando aí de algo de sensibilidade espiritual. É isso que ele está falando. Ele está falando de sensibilidade espiritual. E agora, eu quero que vocês imaginem Paulo. Se Paulo chega a dizer, ele usa o termo da noite aí, veja bem, mas nós devemos estar atentos pelo seguinte: nós devemos cumprir todos os nossos deveres que nós temos aqui na terra. Por que nós devemos cumprir todos os nossos deveres que nós temos aqui na terra em nossas vidas? Olhe para isso. Porque a vida eterna se conquista com atos terrenos. Essa frase é tão profunda que muitas pessoas não se atentam para ela. E observem os irmãos, que Paulo está falando de tempo aí. Quanto tempo faz que Paulo escreveu essa carta, irmãos? 1960 anos, aproximadamente, ninguém sabe. E quando ele escreve essa carta, ele fala que a vinda de Jesus estava perto. Se a vinda de Jesus estava perto, há 1960 anos atrás, o que você me diria hoje? O que você tem para me dizer? O que nós temos para responder? Será que nós temos tempo de ficar olhando para os outros de canto de olho? Como dizem as irmãs do círculo de oração, atrás de picuinha? Atrás de palhaçada? Atrás de posição? Atrás de coisinhas pequenas? Engraçado que Paulo fala de amor com tanto afinco, com tanta força, para depois dizer que nós devemos estar preparados, porque a hora já chegou. O arrebatamento da igreja é real. Ele vai acontecer. E o que Paulo queria dizer? Ele queria dizer: parem de ficar discutindo por causa de mandamento, por causa de preceito, por causa de costume, por causa de uso e costume, por causa de lei, por causa dessas coisas. Parem com isso. É como se Paulo estava dizendo: amem um ao outro. Irmãos, eu tenho certeza que não era só Bataguaçu, a igreja de Roma estava toda dividida, cheia de grupinhos fazendo fofoca nas esquinas, nas casas, pelos WhatsApp, pelas redes sociais, falando mal de ministério, falando mal de obreiro. Era isso que Paulo está dizendo. A noite está passando, chegou a hora, vocês precisam acordar. Nessa versão aqui, ele diz assim: isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Há 40 anos atrás, quando eu me converti, alguém dizia: Jesus está voltando. E eu não canso de dizer nos dias atuais: Jesus está voltando. Irmãos, Jesus vai voltar.
Quando você vê um crente emburrado com alguma coisa aí, dá um safanão não pode, dá um chacoalhão nele e fala: irmão, acorda para a vida, começa a amar o seu semelhante, começa a amar o seu companheiro, começa a amar a sua igreja, começa a amar o pastor, começa a amar o seu obreiro, começa a amar o seu líder, começa a amar o seu irmão, porque Jesus está voltando e a qualidade para ser arrebatado é o amor. Vê para nós versículo 12, por favor. A noite está terminando, o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Deixa eu te perguntar quais são as armas espirituais que você está usando. Irmão, irmãs, irmãos, por favor, Paulo está dizendo que Jesus está voltando, e tem crente desarmado, tem crente brigando com as armas da carne, e não com as armas espirituais. O que é brigar com as armas da carne, pastor? É brigar irmão contra irmão, é contra o sangue. Pare de lutar contra o sangue, pare de lutar contra alguém, pare de falar mal de alguém, pare de apedrejar as pessoas, pare de tocar nas pessoas, pega as armas da luz, as armas espirituais. Qual é a arma espiritual, pastor? O capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça. Foi isso que Paulo falou. Quando você sair de manhã de casa, ore e diga a Deus que o capacete da salvação esteja na minha cabeça, Senhor, que os meus pés estejam calçados na preparação do Evangelho da paz, Senhor, que o escudo da fé possa me proteger e me esconder, Senhor, que a espada do Espírito, oh aleluia, possa estar em meu coração. Irmão, você precisa sair armado pelas ruas da cidade, para o trabalho, para a escola, para onde quer que você vá. É isso que Paulo está dizendo: largue as armas carnais e pegue as armas espirituais. Oh, aleluia, deixa o amor de Jesus te envolver, deixa o amor pelas almas, pela missão, pela igreja, pelo Evangelho envolver você. Tenha as armas. Ele diz no capítulo 10 de Coríntios, verso 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Tem crente que não consegue vencer nada na vida espiritual. É mais fácil ele brigar com alguém no tapa do que repreender um demônio, porque ele está despido. Irmão, não estou falando isso com relação a vocês só não, eu estou falando isso em âmbito geral. Tem pessoas que não têm mais a graça. Se aparecer um demônio ou qualquer coisa dessa natureza, ele tem que ir em algum lugar chamar um obreiro, porque ele está despido. Eu sou do tempo, há 40 anos atrás, que adolescente expulsava demônio. Mas as pessoas estão despidas. Elas não têm mais as armas. Elas estão sem arma. Estão desarmadas. A noite está terminando, o dia vem chegando, por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão. O que é que pertence à escuridão? Tudo aquilo que nós fazemos que pertence a esse mundo podre, esse mundo de escuridão, de treva. Irmão, tem crente que fica o dia inteiro postando porcaria nas redes sociais, curtindo porcaria nas redes sociais. Meu irmão, pare com isso. Use as redes sociais para salvar alguém. Manda uma mensagem de salvação para alguém. Chegou a hora de você salvar alguém. Chegou a hora, meu irmão. Se naquela época analise uma coisa. Se há 2000 anos atrás já era madrugada para o apóstolo Paulo,
Quais são os minutos que nós estamos vivendo agora? Pode ter certeza que nós estamos nos últimos minutos dessa noite mencionada por ele aí. E eu quero dizer algo para vocês muito pesado. Esses minutos restantes que ainda faltam para nós aqui na terra, são piores do que todos os outros já passados em 2000 anos. E tem crente brincando. Tem crente brincando. As pessoas estão brincando de ser crente. As pessoas estão brincando de ser crente. Que o sangue de Jesus Cristo nos cubra, que não tenha ninguém aqui dentro assim. Que todos aqui estejam livres disso que eu estou pregando. E eu glorifico a Deus se nenhum de vocês estiver nas condições que eu estou dizendo aqui. Mas está cheio de pessoas brincando de ser crente, achando que Jesus nem vai voltar mais. Vamos em frente. Versículo 13. Penúltimo versículo para encerrar. 4 minutos. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Vejam que ele está trabalhando dentro de um contexto que ele está falando dos pecados de agressão ao próximo. O contexto que ele está trabalhando aí é você, eu e o próximo. Você vai ter ciúme de quem se não for do próximo? Você não pode ter ciúme do seu cachorrinho. E ele diz assim, nem brigas ou ciúmes. E quando ele diz assim, vivamos decentemente. Nessa tradução aqui quer dizer assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. O ciúme aí é inveja. Quando ele diz assim, vivamos decentemente, como pessoas que vivem no quê? No quê? Na luz do dia. Ele está falando de vestimenta. Ninguém sai pelado na rua. É isso que ele está falando. E quando Paulo fala de decência, irmãs, principalmente as mulheres, ele não está falando de decência no culto, não, só. Ele está falando de decência em toda a vida de qualquer homem e mulher cristão. É isso que ele está dizendo. Ele está falando de brigas, de ciúmes aí. Engraçado, né? Quando o apóstolo, nenhum outro escritor da Bíblia Sagrada escreveu palavras de incentivos a caminhar, a prosseguir, a andar, mais do que o apóstolo Paulo. Eu não sei, parece que Paulo escrevia olhando para trás e vendo o mundo ficar. Parece que o Paulo ele andava com um grupo de pessoas e ele ficava, irmão, olha para frente, irmão, olha para frente, Jesus está voltando, Jesus está lá na frente esperando nós, irmão, não olha para trás mais para o mundo não, você já saiu de lá, olha para frente. Parece que Paulo escrevia assim, eu não sei como que ele era, lá no céu eu vou descobrir, mas eu quero dizer que o Paulo era aquele camarada elétrico, né? Aquele camarada ansioso, aquele camarada que não parava em canto nenhum. Vamos terminar no versículo 14. Já mandou parar. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Se quiser ficar em pé, pode ficar.
No versículo 14, na minha tradução diz assim: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Olhe para mim. Esses dias atrás eu preguei aqui sobre os 10 talentos. Eu falei do servo que recebeu 5, do servo que recebeu 2 e do servo que recebeu 1 talento. E na pregação eu deixei muito claro que o problema do servo que recebeu 1 talento não foi o que ele fez. Ele foi punido pelo que ele deixou de fazer. E a pregação de hoje eu termino ela dizendo o seguinte: a maioria dos problemas, olhe para mim e não perca isso por nada. A maioria dos problemas que nós estamos enfrentando na nossa vida espiritual, aqui nesta terra, não é tanto por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que estamos deixando de fazer. Tem irmã que está com a vida espiritual enrolada porque não se posiciona como esposa de obreiro, porque não se posiciona como membro do círculo de oração. Tem obreiros com a vida enrolada porque saiu da posição de obreiro. Tem músico pagando um preço porque não tem responsabilidade com o dom que Deus deu para ele. Tem pessoas que estão pagando um preço porque não se posicionam na presença de Deus. Irmão, a pregação de hoje não é uma pregação para te desviar da igreja, não. É uma pregação para que você tenha amor, para que você exerça aquilo. Irmão, você já está aqui dentro. Por favor, analise o que eu estou dizendo. Você já está aqui dentro. Você já faz parte de uma igreja. Você já foi batizado nas águas. Você já foi batizado no Espírito Santo. Você tem dons espirituais. Por que você não exerce? O que está te impedindo? Qual é o problema que está te afastando? O que é que está impedindo você? Meu Deus, o que é que está impedindo você de ser um crente como o apóstolo está cobrando? De ser um crente amoroso? O que é que está te atrapalhando? Não pode ser ninguém. Não vem com história de que alguém está impedindo você de exercer o teu ministério, de fazer a obra de Deus. Não vem com história que foi o irmão que te tratou mal, que não sei o que está impedindo você de ser um crente feliz e fiel, não. Então alguma coisa está errada contigo, meu querido. Não é com os irmãos, não é com a igreja, não. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por que você foi atingido, minha irmã? Sabe por que você foi atingido, meu irmão? É porque você estava olhando para os lados. Se você estivesse olhando para Jesus, aleluia, que é o nosso alvo. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Meu irmão, olhe para mim, você não pode se escandalizar se escandalizar em Cristo por causa do escândalo de um cristão. Está cheio de gente escandalizada por causa do escândalo de um cristão. Deixou de ir na igreja porque tem um irmão lá dentro que está com problema. Eu sei que tem um irmão lá, eu sei que tem uma irmã. Meu irmão, aonde você não vai encontrar problema? Aonde você vai achar uma igreja? Você não está vendo? Tem pessoas que parou de vir na igreja porque na igreja tem defeito. Essas pessoas que pararam de vir na igreja, estiver me assistindo agora pelas redes sociais, estiver me ouvindo, me assistindo, que parou de vir na igreja por causa que a igreja tem defeito. Se você achar uma igreja perfeita, em nome de Jesus, não vá para ela, porque você irá estragá-la.
Ele diz assim: vistamo-nos do Senhor Jesus Cristo. Eu acho incrível, veja bem o versículo, se quiser colocar para nós o versículo 14 naquela tradução, não na tradução que estávamos usando, na outra tradução, na RCA, pode ser, coloca o 14 para a gente terminar aqui agora. Mas, olha só como que Paulo termina esse capítulo. Por isso que eu tenho que dar um abraço nele quando eu chegar no céu. Mas revestivos de quem? De quem? E não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. Para que eu vou esquentar a cabeça com a carne? Se ele está dizendo, o que é que Paulo está dizendo? Olhe para mim, eu estou com essa camisa aqui. Eu estou vestido com ela. Mas isso aqui sou eu. Aí ele fala para mim assim, ó, revestivos, ou seja, vestir-se novamente. Aí eu pego e faço isso aqui, ó. O que está aparecendo agora? Você sabe o que Paulo está dizendo aí? Quando você se reveste de Jesus, você desaparece. Você entendeu direitinho o que ele falou? Aí você desaparece. O eu da vida das pessoas, que está matando as pessoas, é o eu. Aí o eu some. Aí todas as vezes que alguém olhar para você, vocês estão enxergando a minha camisa aí ou não? Tem alguém enxergando a minha camisa? Não, eu estou revestido. Toda vez que alguém olhar para você, vai enxergar Jesus. Oh, aleluia. E você não precisa mais se preocupar com a carne, porque a carne está protegida, escondida, revestida na pessoa bendita de Jesus. Olhe para mim. Você sabe por que tem pessoas se acabando nas igrejas? A vida espiritual está desaparecendo. Cantor afundando, pregador afundando, obreiro se lascando, pessoas se acabando. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eles começaram, eles estavam revestidos de Jesus, mas eles resolveram tirar Jesus por causa do eu. Pode cantar. Ei! Não é você que tem que brilhar, não. Não é você, não somos nós que temos que aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. É Ele quem tem que aparecer na minha e na sua vida. Oh, eu quero fazer um apelo nessa noite. Deixa Jesus te revestir. Você que se sente despido de Jesus, não é sem Jesus não, você que sentiu o peso dessa mensagem hoje, vem aqui na frente, meu irmão, toma coragem, venha para cá, renasça de novo. Eu vou orar por você.